Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre resistência elétrica. Vamos começar com essa situação aqui, que é uma situação hidráulica, onde temos uma bomba d'água, canos, conectado com uma válvula, conectada aqui com uma mangueira mais fina, que está conectado com um cano, e aí completa aqui esse circuito de água. Haverá um fluxo de água quando a bomba estiver funcionando. A bomba d'água vai criar uma diferença de pressão, de modo que vai ocorrer um fluxo de água se essa válvula estiver aberta. À medida que a água ela vai se locomovendo nesses canos, haverá aqui um atrito que vai dificultar a movimentação dessa água. E nesse atrito ocorre dissipação de energia, de maneira que dificulta o movimento. No momento que chega nessa mangueira, que há mais obstáculos, essa estrutura geométrica dificulta a movimentação da água, de modo que há uma resistência maior ainda à movimentação da água e maior dissipação de energia nessa movimentação da água. E aí depois a água continua e completa aqui o circuito da água. Com relação à eletricidade, acontece a mesma coisa. Aqui, a bomba d'água nós substituiremos por uma fonte de voltagem, uma bateria, uma pilha, por exemplo. Então, os canos são substituídos por fios de cobre. A válvula por uma chave elétrica. E aqui essa mangueira que dificulta a movimentação da água por um resistor ou qualquer outro tipo de material que dificulta a movimentação da corrente elétrica. Então, só correrá corrente elétrica se a chave estiver fechada e se houver uma fonte de voltagem, para que crie uma diferença de potencial que permita a movimentação de cargas. Bom, então vamos agora estudar essa estrutura que dificulta a corrente elétrica. Por quê? A corrente elétrica ela vai depender da voltagem e vai depender dessa resistência elétrica. Para cada material, a corrente vai ser diferente. Da mesma forma que aqui, se mudar o material, se houver mais dificuldades ou for mais fino, vai dificultar a movimentação da água, a mesma coisa aqui. Então agora vamos estudar o aspecto da resistência elétrica. A resistência elétrica foi estudada por um físico alemão em 1926 chamado Georg Ohm. Ele fez experimentos relacionados à voltagem e à corrente elétrica que passa em determinados materiais. Vamos falar um pouquinho como é que foi esse experimento do Georg Ohm. Ele pegou determinados materiais, eu vou fazer aqui, então vamos colocar aqui um material, pode ser cobre, ferro, latão, enfim. E ele colocava uma determinada voltagem. E aí ele verificava qual era a corrente elétrica que passava por esse material. E o que acontece? Ele percebeu que, quanto menor fosse a voltagem, haveria uma corrente elétrica de um certo valor. Ele percebeu que se aumentasse a voltagem, a corrente elétrica aumentava. Se ele aumentasse mais ainda a voltagem, a diferença de potencial, então aumentou. Então, maior ainda ia ser a corrente elétrica. Então, o que ele percebeu? Que voltagem e corrente elétrica eles eram diretamente proporcionais. E a constante de proporcionalidade entre voltagem e corrente foi definida como resistência elétrica. Então aqui,
é a relação entre voltagem e corrente. Então, a resistência ela pode ser representada o valor da voltagem dividido pela corrente elétrica. Então, para cada voltagem haverá uma corrente elétrica e aí você obtém a resistência desse material. Então, ele fez dessa maneira aqui, ó. Então, colocava uma voltagem, observava a corrente elétrica e com isso ele obtinha o valor da resistência elétrica. Quanto maior fosse a resistência elétrica, menor seria a corrente elétrica para um mesmo valor de voltagem. Olha só aqui. Então, temos que a voltagem, então aqui estão as pilhas, ó. Então, agora está de voltagem 2,2 volts. E aí ele media a corrente elétrica que passava, ó, por esse material aqui. Então, isso aqui é o material. Então, se ele aumentasse a voltagem, a corrente elétrica também aumentava. Quanto maior a voltagem, maior a corrente elétrica. Então, essa relação de proporcionalidade é dado por esse valor da resistência elétrica. Aqui seria uma apresentação, de um ponto de vista físico, de resistência a uma bolinha que está se deslocando. Então, ele pegou aqui essa estrutura, essa madeira, e prendeu aqui pregos. Colocou pregos nessa madeira. E aí coloca essa madeira com uma certa inclinação e coloca aqui, ó, bolinhas para descerem nesse plano inclinado que está cheio de obstáculos. O que seria a resistência elétrica? Quanto mais pregos, maior vai ser a resistência à movimentação dessas bolinhas. O que seria a voltagem nesse caso mecânico? Quanto maior a inclinação, maior seria a velocidade dessas bolinhas. Então seria aqui, ó, quanto maior a voltagem, seria uma relação com a inclinação dessa tábua. E a corrente, né, nesse aspecto mecânico, seria a quantidade de massa ou de bolinhas que passam por unidade de tempo numa certa seção reta aqui dessa tábua. Mas enfim, aqui é só para passar um pouco a ideia do que seria a resistência elétrica. Então, o valor, a unidade de resistência elétrica no sistema internacional, em homenagem ao George Ohm, ao trabalho que ele fez relacionado à resistência elétrica, é dado em Ohm. O símbolo é a letra grega ômega. Então, esse símbolo é do sistema internacional. Então, Ohm, ele se refere ao quê? Volt por ampere. Tudo bem? Então, por exemplo, determinados materiais, alguns exemplos. Uma lâmpada incandescente, filamento de tungstênio, ele tem cerca de 100 ohms. Um ferro de passar roupa, ou uma torradeira, por exemplo, ele tem cerca de 15 a 20 ohms. Tudo bem? Então vamos falar sobre resistores. Existem dispositivos que já têm um valor de resistência elétrica já pré-definido pelo fabricante. Por quê? Em determinados circuitos você necessita de determinados valores de resistência elétrica. Então, cada um desses dispositivos aqui, ó, essas cores estão representando o valor da resistência elétrica de cada um desses aqui. Em outro momento a gente vai falar sobre resistores. Tudo bem? Então, até a próxima.